Bom, deixa eu começar aqui. Agora acho que chegou a turma que faltava. Bom, Cassiano, boa noite, né? Muito obrigado por atender o meu convite. Estes são alunos do curso de licenciatura em Física. A Idália já está aqui no último período, no último ano do curso, na verdade, né? O Matheus também já integralizou boa parte do curso. E o Alberto também já está terminando. E o Brian está começando. O Brian é guerreiro aí. Tinha mais uma aluna do primeiro período, mas ela tá tendo reposição de aula com outro professor, então não pôde vir. Né? E aqui nessa disciplina, na verdade, igual eu havia comentado com você, são duas disciplinas que tratam no final delas da mesma característica. Eu falo um pouquinho sobre a história da física no Brasil e termino falando para eles algumas perspectivas de carreira, seja na área de física dura, né, na parte experimental ou na parte teórica. E aí eles já conversaram com dois colegas na semana antepassada com o físico teórico, na semana passada com o físico experimental, e essa semana aqui falar com você sobre a física educacional, né? Então, assim, fica à vontade, é um bate-papo. Se vocês precisarem falar com ele, usem o microfone aqui, tá? E é só pegar aqui e falar. E assim, é um bate-papo para você falar um pouco da sua trajetória, de sua característica, aquilo que você acha que é relevante para eles, assim, para eles entenderem um pouco dessa perspectiva do ensino, da parte educacional, o que você enxerga de legal, assim, se você quiser falar também sobre a sua rotina como pesquisador nessa área, fique à vontade, é um bate-papo, e aí a palavra é sua. Beleza, beleza. Valeu, Tim, Zé Hilton, né? Colega aí de pós-graduação, dos tempos de Unicamp. Agradeço muito o convite, é um grande prazer. Ainda mais trabalhando aqui em Ouro Preto, né, na Universidade Federal de Ouro Preto, também no curso de licenciatura em Física, né? A gente tem realidades muito similares, né? Então, acho que tanto a nossa situação aqui do nosso curso quanto o seu, sim, são muito parecidas, né? E, então, também valorizo muito essas oportunidades, né, de poder conversar com os estudantes frente a todas essas dificuldades de financiamento, de incentivo, a área de formação de professores, a área de ciência básica. Então, também valorizo muito e agradeço muito aí pela oportunidade. Espero contemplar aí com a expectativa de vocês nesse bate-papo, né? E de alguma forma contribuir com os estudantes daí, com a turminha que se me apresentou. Bom, boa noite, pessoal, né? Como o Tim falou, sou Cassiano, eu sou físico, né, de formação. Quando eu falo assim que eu sou físico, né, que eu cursei, eu considero todos que cursaram, né, seja licenciatura, bacharelado, um cientista, né, da área básica chamada física, no sentido de que são cursos difíceis, né, por diversas circunstâncias, não só pelo conteúdo, com relação aos incentivos, né, aos caminhos possíveis de trabalho. Então tem essas dificuldades inerentes à formação, seja pelo conteúdo, seja como a profissão, né, de cientista ou de professor é tratado no país, mas que, vamos dizer assim, quem se forma físico, em geral, é muito bem formado. A formação de física no Brasil dá para falar, principalmente, e aí eu estou considerando as instituições públicas, né, e alguns exemplos bem pontuais de instituições particulares, né, como a Universidade
universidades como a PUC, alguns têm curso de física em capitais, enfim. Mas não estou me referindo a esse fenômeno recente de EAD, de rede privada dos grandes monopólios, né, que estão lá no problema, né, que ficam inclusive mudando de nome, a gente nem sei qual é o nome atual desses grupos, né, já foi Croton, já foi tantos nomes aí. Então não estou me referindo a esses eventos, me referindo sobretudo às instituições públicas, né? IEF, Cefet, as universidades, algumas autarquias, ainda municipais, enfim. Então quem se forma físico, né, tem uma formação assim, básica, muito sólida, né, que ao mesmo tempo que traz dificuldades para seguir profissionalmente, dá uma formação assim, em geral, tanto científica quanto educacional, no caso do físico educador, né, para quem faz licenciatura, assim, com capacidade de atuação muito amplas, né. Eu particularmente comecei pelos meus interesses de adolescente, na época do ensino médio, me formei bacharel em física. Meu interesse inicial era a área científica mesmo, né, de pesquisa em física, cheguei a fazer iniciação na universidade, iniciação científica, né, na área de física e tal. Mas eu estudei na Unicamp, né, na graduação, mas fui conhecendo outras coisas à medida, né, que tive esse interesse inicial, conhecendo mesmo na universidade. Tinha um conhecimento muito limitado, assim, sobre o que poderia fazer um físico na época, assim como tinha um conhecimento muito limitado sobre outras áreas de exatas, como engenharias, enfim. Para falar a verdade, não dá para falar que eu sabia o que um físico fazia, o que um engenheiro fazia. Sabia os interesses, que é o que a maioria é levado, né? Você gosta da área de exatas, inicialmente, você vai procurar algum curso da área de ciências exatas. Aí, não sei se vocês passaram por essa experiência, mas eu e praticamente todo mundo que estudou, ou que eu conheço da época, né, tinha o seguinte dilema. Era muito mais fácil entrar nos cursos de física, matemática na universidade, então quem procurava esses cursos geralmente, a maioria não tinha problemas no vestibular na época. O Enem não era esse formato de hoje, como o processo seletivo, SISU, para todas as universidades. Enquanto que o vestibular das engenharias, né, eram bem concorridos, muito difíceis de acertar. Só que na faculdade isso um pouco se invertia, né, porque aí as dificuldades ficavam do lado de quem cursava física e matemática, né. Aí o nível de exigência das aulas de cálculo, das aulas de física, dos laboratórios, geralmente para esses cursos de ciência básica eram muito altos. E aí isso, vamos dizer assim, era um cenário adverso, um cenário de dificuldades, que fazia todo mundo se movimentar. Assim, você não tinha zona de conforto na universidade, você tinha que se virar assim, para ou levar em frente a sua ideia inicial, ou, como muitos colegas, viram que pensaram nas suas escolhas, foram escolher outras áreas, outros cursos. Mas a parte boa disso, dessas universidades, é que isso te força a conhecer as coisas, né? Você começa a pensar o que você quer mesmo e tal. Então, por exemplo, o meu interesse inicial, me lembro bem, assim, gostava e me dava bem no ensino médio, nas aulas de matemática, de física. Então, a princípio, queria estudar coisas, né, dessa área e não queria ir para a área profissional de engenharia, assim, para trabalhar com engenharia. Então, fui buscar um curso de ciência básica. Né? Escolhi a física, apesar de na Unicamp ser junto e você poder mudar de física para matemática muito facilmente, né? Os cursos eram realmente juntos, entravam juntos, você só informava qual que você queria seguir, se você quisesse mudar, você podia mudar a qualquer hora. Mas
escolher física inicialmente, segui na física, só que eu achava que eu ia escolher alguma coisa da área de física, assim, de astronomia, né? A gente falou que aí vocês estão no observatório, né? Mas conheci muito pouco, né? Mas eu lembro que me motivou foi ter visto uma entrevista de um professor de física que chegou a dar aula, né? Na minha turma, na graduação única, né? O professor que chama André Assis, André Corte Assis. Ele deu uma entrevista no Jô Soares sobre física teórica, né? Eu achei interessante, assim, né? Uma coisa, já gostava de física, mas bem diferente da física do ensino médio, falando de conceitos mais fundamentais, de experiências teóricas, né, de pensamento. E coincidiu de Campinas, né? Acho que eu não me lembro se eu fui saber que ele era professor lá quando eu já era estudante lá ou se eu soube antes, mas enfim, pela minha memória foi uma coincidência, porque eu sou do sul de Minas, de Poços de Caldas, e Poços de Caldas está bem na divisa, né, com o estado de São Paulo. Então essas cidades do interior paulista são mais próximas. Aí, na época, era uma época bem diferente da época que vocês têm hoje de, vamos dizer assim, oferta de cursos superiores, né? Você tem uma noção, no sul de Minas, na época, você contava nos dedos das cidades que tinham faculdades, né, curso superior. Poços não tinham. Depois foi criado no campus da PUC, mas na época não tinha. Tinha uma faculdade de Direito, uma faculdade de Medicina em Pouso Alegre, tinha Escola Superior de Agricultura de Lápis, né, que agora virou UFLA. Muzambinho tinha uma faculdade de Educação Física, umas coisas assim perdidas, né? Alfenas tinha alguns cursos. E no interior de São Paulo, que era bem próximo ali, tinha essas cidades grandes, né? Campinas, Ribeirão Preto, uma cidade média, São Carlos, mas que já era bem maior das cidades do sul de Minas, Araraquara, todas as cidades com campos, né, de universidades importantes, né? E como era próximo mesmo, assim, questão de 140 quilômetros, 1h30 de distância, 1h40, era meio que lá na minha cidade, quem queria fazer faculdade ia para o interior paulista, né? Sobretudo Ribeirão Preto e Campinas. Aí eu escolhi Campinas, né? Para fazer física tinha a opção de São Carlos, foram os dois lugares que eu tentei. São Carlos ainda tinha duas universidades, né? Tinha curso de física, a Federal de São Carlos e a USP. Mas tinha Campinas, que era mais próximo de viagem, né? E a universidade era maior. Então a minha primeira opção, assim, no fim deu tudo certo, né? O vestibular não era tão concorrido assim e tal, passei o vestibular. E aí, lá, olha que curioso, né? No primeiro semestre a gente tinha uma disciplina que chamava Seminário sobre a Profissão, que é bem parecido com a proposta aqui que o time organiza e convida as pessoas. E a universidade era tão grande que os próprios professores, semanalmente, nessa disciplina, davam seminários sobre o que era ser cientista, falavam da sua arte de pesquisa e tal. Só que o curso era junto com a matemática, né? Então ficava alternando entre professores de física, professores de matemática pura, matemática aplicada. Era interessante, né? A gente começou a conhecer o que era realmente a área científica, que é totalmente diferente do ensino médio. E aí um dia teve um professor que eu não conhecia, né? A gente foi conhecendo os professores, a maioria nesses seminários. Só que tinha uns colegas que meio que sabiam tudo do que acontecia ali, não sei como, né? Porque, imagina, não tinha rede social, não tinha internet, era uma coisa muito incipiente na época. Não tinha nem Google, né? O Google estava surgindo ali nos anos 2000, 99, sei lá. Os buscadores ainda eram KD, coisas assim, bem arcaicas. Mas os alunos sabiam, não sei se eles sabiam dos boatos, o que cada um professor fazia, quem tinha briga com quem. Aí um colega, né, me perguntou para esse professor
desse outro professor, sobre esse que eu tinha visto na entrevista e provavelmente muitos colegas viram, o Jô Soares. Então, o professor André Assis, não sei o que, famoso, ganhou uma bolsa tal, foi estudar na Universidade Europeia tal, o que o senhor pode falar? Ele é colega do seu departamento, o que o senhor pode falar sobre o trabalho que vocês fazem lá no departamento? Aí o professor começou a xingar o outro professor, começou a ter uma rixa assim, né? Aí você começa a ver que o meio científico é um meio assim, bem controverso. Você começa a conhecer tanto os pormenores quanto as brigas, os egos, os professores. E aí comecei a me dar conta quando as dificuldades eram essas, né? A gente, principalmente na universidade muito grande, naquela época, né? Pelo menos, não sei como está hoje, que envolvia muita coisa de meritocracia, de você provar seu valor, de você se achar mais que o outro, essas coisas assim. E aí os alunos ficavam soltos, assim, porque não tinha uma aproximação entre professores e estudantes. Era assim, o professor dando aula, cobrando prova. Se você tira nota, você não tira, e se você não tirar, tchau, nenhum professor está se importando com você. Num ambiente muito grande, acontece isso. A turma tinha mais de 100 alunos, né? O lugar lá, só o Instituto de Física, o Instituto de Matemática, juntado com uns 250, 300 professores. Você nem conhece todos os professores. Então, muitos amigos tinham, muitos colegas, todos, basicamente, tinham dificuldade. Aí, outra coisa curiosa, né? Acho que eu vou contar um desses casos curiosos para vocês, porque... Você fazia lá no ciclo básico? Lá no ciclo básico. Sei. As aulas iniciais lá no ciclo básico. E esses casos que guardam no aula anterior, eles meio que foram muito importantes, porque ele vai meio que determinando o que você vai ter de oportunidade, se você vai ter muita dificuldade, se você se adapta aqui no ambiente ou não. Então tenho muito na memória esses acontecimentos. Eles foram meio decisivos. Brigas de professores, falando mal do outro. O professor meio que é um ambiente que hoje que é chamado de assédio moral, né? Muito grande, porque o professor esculachava o aluno, né? Você já vi aula assim de aluno fazer uma pergunta e o professor, que é cientista, renomado e tal, desmereceu o aluno por conta da pergunta que o aluno fez, né? Então tem os casos que marcam positivamente e os negativamente. Isso meio que dá uma tônica das oportunidades que você vai ter, dificuldades, né? Aí teve... Qual caso que eu perdi o fio da minha eu ia falar de outro professor. Bom, teve esse do seminário de profissão. Poxa, esqueci. Bom, já vem a memória. Então lá tinha os 3 cursos, né? Física, matemática e matemática aplicada. Então era um ambiente assim que você era muito cobrado, né? Principalmente por ter nota. E as suas oportunidades eram mais ou menos proporcionais às suas notas. Só que assim, era você por você mesmo, né? Você tinha que se unir aos colegas porque os professores eram muito distantes dos alunos, né? Um ambiente científico assim, renomado, com pesquisadores que depois você vai ficando conhecendo, que são importantes e tal, cientistas importantes. Tem dessas, né? Ao mesmo tempo que assim, você aprende muito, você tem aula com professores muito importantes, ou que foram estudantes de outros cientistas muito importantes, mas você fica distante. Né? É uma contradição bem interessante. Assim. Lembrei que eu estava falando. E depois, quando o curso foi começando, aí você via a maioria, né? Você vai fazendo suas turmas, seus amigos, as dificuldades em comum que você ia tendo com os amigos e pessoas assim que estavam ali, um no outro, o cara se dava super bem. O melhor aluno da minha turma era filho de professores lá da FIS. 2 professores importantes. Hoje ele é professor lá também. Quando a gente vai conhecendo as pessoas, vai sabendo essas coisas, as coisas vão fazendo sentido. Né? Por que será que ele era o melhor aluno?
né? Ele era filho de 2 professores lá no Instituto de Física. 2 professores da área de física de partículas, física nuclear, que tinham sido alunos do César Lattes, esses 2 professores que se casaram e tudo mais. Então, assim, esse cara, colega nosso, ele tinha um cabedal, assim, já tinha uma base cultural, científica de berço, né? Ele falava alemão porque ele foi morar com os pais, quando os pais estudavam na Alemanha, ele tocava piano desde pequeno. E meio que esses espaços eram voltados para descobrir essas pessoas. Assim, né? Eles tinham uma turma grande, mas eles queriam pegar, meia dúzia ali no máximo, que se destacassem como ex-colega. Então o resto ficava muito solto. E tinha gente que estava disposto a lutar contra isso, e tinha gente que não estava disposto. Vamos dizer assim, chutou o balde e foi fazer alguma coisa da vida que, né? Porque, afinal de contas, a maioria, né, não tem como ser sustentável, precisa trabalhar, precisa ter assistência estudantil, bolsa para permanecer estudando ali, né, que é o grande caso da maioria. Então tinha esse contraste, tinha esse aluno que era filho de professores lá da física, do mesmo instituto, ele chegou a ter aula com o pai lá no final do curso, o pai deu aula pra gente, ele foi aluno do próprio pai. E os pais dele tinham sido alunos, né, orientandos do César Lattes, que é o maior físico, né, do Brasil, descobriu o meson pi, enfim, tanto experimento artificial, como lá nos Andes, né, com detecção de partículas de raio Gauss. Então tinha esses casos, né? Tinha assim, tinha um colega nosso que veio da Bahia, que ele era o primeiro, ele era um pouco mais velho, ele tinha uns 30 anos, e ele era o primeiro da família dele a ter concluído o ensino médio. A maioria da família dele era analfabeta. Ele foi o primeiro a ter concluído o ensino médio. Imagina entrar na faculdade, né? De uma cidadezinha do sertão da Bahia, e estava lá, queria cursar física, depois se interessou mais por matemática aplicada, e no final do curso estava na área de programação, computação, assim, foi estudar fora do país. E foi, eu lembro bem, foi uma pessoa que, se eu julgo que eu tive dificuldade, imagina ele, né? Mas estava disposto a enfrentar as caras, apesar de todas as adversidades. E tanto é que depois foi trabalhar na área de computação, estudou fora, fez matemática aplicada, enfim. Estou falando tudo isso, contando essa experiência, porque assim, é um ambiente difícil, mas que quem se forma, né, geralmente tem condições de fazer muita coisa, né, em termos profissionais, apesar de não ser valorizado, a ciência não ser valorizada no país, muito menos a parte magistério, né, de educação básica superior. Ô Cassiano, e o pessoal da licenciatura cursava também junto com vocês lá no bacharelado? Exato. Eram esses 3 cursos. Esse curso na Unicamp era conhecido pelo apelido de cursão, porque você ingressava junto e lá dentro você escolhia qual que você queria, na época, né, entre física, matemática aplicada. A física e a matemática, você podia escolher bacharelado ou licenciatura. Certo. Os dois, né? Depois chegou a 10, 15 anos depois, e existe atualmente o curso de Física Médica, né? Sim. Então, até Física Médica tem lá, você pode escolher, talvez algum deles tenham vagas restritas, assim, né? Física Médica, inclusive, é um curso da área da saúde. Assim como licenciatura em Física é um curso da área de educação, né? Formação de professores, como qualquer licenciatura. Estou falando da Física Médica. E ainda tem o programa lá que a Adolfo fez, né? Que é dentro da Faculdade de Educação, né? Que é licenciatura em Física e Química. Um outro noturno na faculdade. Isso era no Instituto de Física e Instituto de Matemática. Tem um outro curso ainda noturno Esse que eu fiz era diurno. Tem um noturno na Faculdade de Educação. Beleza. Lá. E aí você podia escolher e
Bom, isso era, né, era uma formação diferente do que é de hoje, não tinha menos horas, por exemplo, né? A quantidade de horas do curso era menor, principalmente o de licenciatura. E era comum quem escolhia licenciatura ou bacharelado depois tentar complementar para obter os 2 títulos, já que tinha os 2 cursos, né? Por uma questão meio prática mesmo, porque inevitavelmente quem se forma físico vai precisar dar aula, né? A não ser que saia totalmente da área de formação. Então, mesmo eu, por exemplo, que entrei querendo o seu bacharelado, foi ali na graduação que comecei a olhar para a licenciatura, muito aprendendo com colegas que já queriam ser professor, né? Então, mas até então, o plano inicial era sobreviver, como eu estava contando para vocês. Né? E o primeiro ano, o segundo ano são sempre mais difíceis. Né? Pode parecer, talvez vocês tenham essa experiência, né? O choque de realidade da mudança do ensino médio, ensino técnico para o ensino superior é maior no começo. Então, os primeiros anos, com as primeiras disciplinas do ciclo básico, são mais difíceis. Depois que você passa por elas, por mais que você tenha disciplinas mais avançadas, você desenvolveu muitos recursos para lidar com essas dificuldades de estudo, né? E aí as disciplinas são mais difíceis, mas ao mesmo tempo, né, a gente já está no percurso aí nos formando que a gente já dá conta, né? A gente sabe lidar melhor com as novas dificuldades e acaba não ficando tão difícil quanto era no começo. Né? E aí tinha alguns colegas que faziam junto, né? Tem as famosas disciplinas eletivas, eles puxavam as disciplinas eletivas da licenciatura, por exemplo. Para já que as disciplinas eletivas que para o bacharelado ser eletiva, mas estava no currículo obrigatório da licenciatura. Eu não cheguei a fazer isso na época, né? Na época eu não me interessava tanto, estava mais interessado em fazer, como tinha dito para vocês, carreira científica. E aí, a ideia de ir para a física teórica, depois daquele seminário sobre a profissão dos professores, um brigando com o outro, eu meio que desisti. Né? E aí fui conhecendo colegas, conhecendo laboratório, não tinha noção de como era a física experimental. Né? Então aí às vezes algum veterano faz iniciação no laboratório, você entra lá para conhecer e tal. Aí nesse contexto fui fazer iniciação científica num projeto de física experimental, que é a maior área, maior que a área teórica lá, maior que na época a área de ensino, que era super pequena. E estava concentrada na faculdade de educação. Como eu fazia o curso de UNO, que era o Instituto de Física, eu tinha menos contato. Cheguei a ver palestras da área de ensino, em eventos tipo Semana da Física, né? Mas as coisas não se comunicavam muito bem ali no Instituto de Física com a faculdade de educação, então conheci muito pouco, né? Conheci mais da área experimental, que era a maior parte. Né? A Unicamp está assim do lado, na verdade, hoje que chama, agora até esqueci, né? Na minha época chamava LNLS, você sabe disso? O Laboratório Nacional lá, né? O Sirius, né? Oi? O Sirius. Que tem os 2 aceleradores, né, de síncrono. Tem o original e tem o Sirius atualmente. Está ali atrás do campus universitário. Então, a área experimental lá é muito grande. Aí fiz, né, iniciação científica, projetos assim. Na época não tinha obrigatoriedade do TCC, mas fiz projeto de iniciação científica, 1 ano e meio, 2 anos, num laboratório de física experimental na área de ótica e térmica, chamava fototérmica, o laboratório, e fotoacústica. Fazia medida de propriedade elétrica, propriedade térmica e ótica, né? De vários tipos de amostras.
Então era muito interessante, eu mexia com montagem experimental, uma mesa ótica, assim, pneumática, né, certos materiais óticos que tinham certa restrição, assim, laser, lentes, espelhos, sensores diversos, né. Então, assim, foi interessante, eu fui começando a aprender que era ser físico, né, ser um cientista nesse sentido, tocar com essa área experimental, ter contato com os métodos de se fazer ciência nessa área, cursar disciplinas eletivas nesses assuntos específicos, da física térmica e tal. Então envolvia muita equação diferencial, da equação de Fourier, vamos dizer assim, propagação do calor, né? Porque não é uma equação ondulada de ondas, como uma propagação ondulatória, mas eletromagnetismo também, Só que aí, né, foi um curso de graduação. Cada colega foi para uma área e tal. E é engraçado isso você falar, porque desses 5 cursos, né, eu estou colocando 5 aqui porque tem física, bacharelado, física, licenciatura. Matemática, bacharelado, matemática, licenciatura. E matemática aplicada. Vocês sabem qual que era o mais procurado? Vocês arriscam, assim, entravam 100, cento e tantos alunos, e você escolhia, né? Vocês têm noção qual que era? Você tem ideia? Chuta! Matemática aplicada, a galera tá falando. Matemática aplicada. Matemática aplicada. Era o mais procurado. O pessoal da matemática aplicada ia trabalhar na área financeira, na área de análise de risco, análise de crédito, na área de logística, que muito engenheiro de produção faz, o pessoal que formava lá em matemática aplicada faz também nas empresas. E seguradoras, né? Engraçado que hoje o pessoal trabalha até junto, porque e começou a pegar físicos também. Eles começaram a ver que físico, na verdade, eu acho que eles começaram a entrar na pós-graduação em física e tentar recrutar os físicos mais que os matemáticos aplicados. Porque o cara da matemática aplicada saía da graduação e estava apto a trabalhar. Mas o cara da física, né, que ia para a pós-graduação e tal, ele estudava mais teoria. Então, na hora que ele chegava no trabalho aplicado, ele tinha muito mais recurso teórico. Assim. Então, isso meio que inverteu. Depois eles começaram, independentemente, né? Eles iam no curso de mestrado, doutorado, recrutar os físicos. E aí eu comecei a ver alguns colegas que seguiram para física e continuaram lá, ou saíram do mestrado, do doutorado e foram trabalhar nos bancos. Né? Na época era Unibanco e Itaú os principais, hoje é um banco só. Aí fica dividido entre a área de análise de risco, análise de crédito do Itaú do Banco, do Bradesco. Mas é um trabalho de escritório. Né? O pessoal fica na frente do computador lidando com planilha, em geral. E também não sei se a finalidade é uma coisa que me interessa, porque no fim das contas eles estão analisando planilha de crédito, planilha de risco, né? Para otimizar os ganhos do banco frente à população normal, né? Que pega empréstimo, fica vendendo. Então, poxa, né? A finalidade do trabalho assim, né, que está por detrás de todas aquelas planilhas é aumentar o lucro dos bancos, né? Em cima de quem entende banco, que é aposentado, né? Que pega empréstimo e tal. Mas aí a matemática aplicada, a matemática de licenciatura também era muito procurada. Né? A física meio que se dividia meio a meio entre bacharelado e licenciatura. E com certeza o menos procurado era a matemática, dita matemática pura, bacharelado em matemática. Assim, 2 ou 3 escolhiam fazer esse curso. Enquanto que para física, aí uns 20 para bacharelado, uns 20 para licenciatura. Né? Então, mas esses cursos formavam muito bem, assim, e as pessoas na época não tinham um posicionamento profissional, se fosse nas escolas, se fosse no setor privado, principalmente esse que eu falei para vocês, que a matemática aplicada é procurada.
Então, se tinha isso de opção, sair da faculdade e ir para a educação básica, lecionar, ir para o setor privado, principalmente a área financeira, ou seguir estudos em Tá pós-graduação. trancado. E aí, os estudos de pós-graduação era o que a maioria queria fazer no doutorado. A matemática, os dois sujeitos foram matemática também, mas era basicamente um caminho de filosofia. Matemática aplicada dentro do setor privado, né? A área de mercado de trabalho. E durante a faculdade, como eu falei para vocês, o objetivo era sobreviver, né? Aí, beleza, vai dando tudo certo. Aí chega no final do curso, eu tenho aquele dilema. E agora? O que eu O vou banheiro tá fazer? aberto. Vou me formar? Não sei se vocês já estão nesse estágio. Né? Você chega no final do curso e fala, beleza, consegui, vou me formar, mas o que eu vou fazer depois? Aí a física não tinha jeito. Era o que era incentivado a se seguir na pós-graduação. Ou quem fez licenciatura trabalhar na educação básica, no ensino médio, cursinho. Na época não existiam os IEFs, né? Na época que eu me formei, existiam os Cefets, né? Mas eram pontuais, né? Os centros de formação técnica, de educação técnica. Só os grandes centros, cidades grandes, na cidade interior, tinha algum colégio técnico, alguma escola técnica, mas eram pequenos, assim, né? E era uma ou outra cidade do interior que tinha. Então era basicamente rede educacional, escolas privadas, né, cursinhos. E eu fiz bacharelado, então eu fui no fluxo, né? Quem estava na física lá tem que seguir e fazer pós-graduação. Eu fui tentar ingressar na pós-graduação. E na época teve um boom que essa difusão de cursos, assim, pelo menos na área básica, ela começou de cima para baixo. Começou a ter uma grande difusão na época, né, dos cursos de pós-graduação, de aumento de vagas em pós-graduação, por conta do aumento de bolsas, antes de aumentar o número de vagas da graduação. Porque para aumentar o grande boom do aumento de vagas da graduação foi quando os IES foram criados. Não foi nas universidades que já existiam, aumentando o número de vagas dos seus cursos. Nessas universidades, claro, né, depois foi incentivado a abrir novos cursos, novos campos, mas o primeiro grande passo foi o IF. Só que isso levou um certo tempo, né? Nesse tempo, a pós-graduação foi muito incentivada com o aumento do número de bolsas. Aí a procura pela pós-graduação aumentou muito, principalmente nos grandes centros que recebiam mais bolsas. Aí a gente meio que viu isso acontecer e a gente saiu fazendo. Os processos seletivos começaram a ficar muito concorridos. Você viu os números de inscritos, né? Aumentando, a gente de tudo quanto era Brasil e indo para onde tinha mais bolsa. Estava aumentando o número de bolsa. Aí eu voltei na minha ideia original da graduação, fiz inscrição nesses lugares também onde eu tinha prestado vestibular. Fiz inscrição, lembro que eu perdi a inscrição em São Paulo e fiz a inscrição em São Carlos, que tinha duas opções lá de pós-graduação nas faculdades de física, né, da UFSCar e da USP de São Carlos. E onde eu me dei melhor, assim, onde estava mais garantida a bolsa, era lá em São Carlos. Eu fui para São Carlos, mudei de faculdade. Estou contando isso, assim, um pouco mais explicando, porque foi lá que, mudando de faculdade, mudando de cidade, no tempo que isso aconteceu, eu mudei de coisas que eu podia fazer. Porque você chega num lugar novo, você não conhece ninguém de novo, né? Começa do zero. Na minha turma, só eu fui para lá. A maioria ou ficou em Campinas ou foi para São Paulo. E chegando lá, outro estudo de física, outras áreas, outros professores. Aí eu tive que começar do zero. O que eu vou fazer? Né? Na época eu podia entrar no mestrado sem ter um projeto. Né? Então eu entrei depois que eu fui decidir o que eu ia fazer.
E aí estava chegando lá uma professora também, vinda da Unicamp, que eu conhecia porque eu tinha tido aula com o professor orientador dela. E ela era da área de História da Física, o professor chama Sibeli Silva. E aí, assim, né, eu procurando o que fazer, ela chegando lá querendo gente para trabalhar, fui conversar com ela. Uma coisa que me interessava, que era assim, na faculdade, eu nunca cheguei a estudar ou fazer uma disciplina que eu não conseguia, era eletiva, né, História da Física, mas eu tinha tido aula de mecânica com o professor Roberto Martins. O professor Roberto Martins é um historiador da física muito importante aqui no país. E as aulas dele eram muito boas, né? Assim, de mecânica clássica, então ele falava muita coisa do conhecimento histórico, do Newton, na teoria da mecânica clássica, que ele sabia. Então, assim, eram aulas fascinantes. Então, era um conhecimento indireto que eu tinha da história da física por ter sido estudante de uma disciplina desse professor que era especialista em história da física, mas uma disciplina de física. Ele dava as aulas, vamos dizer assim, contextualizadas. Aí fui perguntar para o professor, eu não sei o que eu vou fazer. Né? A conversa foi mais ou menos nesse sentido. Né? Eu fiz física experimental, só que também achei legal, mas também se mudar não tem problema. Não sei se eu estou, já que eu mudei mesmo, né? De repente mudar de área, história da física. Aí ela topou. Me orientar e a gente ficou. O programa era em física, pós-graduação em Isso, física. Pós-graduação em física. Certo. E aí ela estava chegando lá, e aí o que acontece? Esses programas de pós-graduação em física, geralmente eles não têm nada a ver com ensino, né? Não tem nada a ver. Por exemplo, o professor Roberto Martins, que ele fazia de trabalho era um trabalho em História da Física. Então ele orientava o trabalho de mestrado, doutorado em História da Física. A princípio eu ia fazer a mesma coisa com essa professora que tinha sido aluna dele. Né? A gente queria montar um projeto de História da Física. Aí eu tive que estudar para fazer o projeto, né? Uma coisa nova. E aí novas dificuldades apareceram. Primeira vez que eu fui estudar material histórico, depois em inglês. E aí era diferente de ler um livro de física em inglês e ler um livro de história da ciência em inglês. Mas com muito custo saiu um projeto lá para a gente aprovar o projeto e falar, esse aqui vai ser minha dissertação de mestrado em História da Física. Porque eu estava fazendo mestrado em Física lá no São Carlos. E era o que a professora ela era formada em História da Física também, com o Roberto Martins, né? Feito mestrado, doutorado com ele. Só que aí a sorte que eu dei, vamos dizer assim, é que ela tinha interesse de começar a pesquisar na área de ensino. E ela viu da minha dificuldade e ela estava orientando, ao mesmo tempo, um outro estudante, só que num programa de ensino em São Paulo. O programa que chama Pós-Graduação em Ensino de Ciência, Ensino de Física. E aí esse outro estudante dela de mestrado, que hoje é professor também, lá no FBC, chama Breno Cioli Moura, fazendo mestrado em Ensino de Ciências. Estava andando a orientação dela, ela falou, ó, vou jogar aqui no Instituto de Física, aqui no departamento, né, no departamento de Física Teórica, se eles aceitariam, eu orientar você também com o trabalho de ensino. Porque estamos tendo dificuldade aqui, estou vendo sua dificuldade, vamos ver, né? Aí ela comprou a briga. Aí eles aceitaram. Então aí eu fiz uma coisa que é meio, não tanto usual, né? Mas às vezes acontece. Eu fiz mestrado em Física, mas a pesquisa aí mudou para pesquisa em ensino de Física. Aí foi pesquisa em ensino de Física usando a História da Física, para aproveitar o que eu já tinha feito, que eu já tinha estudado, mas mudou de área. Porque pesquisa em ensino é bem diferente. Aí ela começou a orientar a iniciação, tinha esse outro estudante dela, o Breno, que estava fazendo ensino, então as coisas começaram a se encaixar.
E desenvolveu. Aí eu fiz uma pesquisa, apesar de ter feito mestrado em física, então eu tinha que fazer as disciplinas, né, de física mesmo, mas aí as disciplinas eram de física, eletromagnetismo, física quântica e tal, mas a pesquisa já começou a ser na área de ensino. Aí já deu melhor do que eu começar do zero na área de história da física, que eu estava estudando pela primeira vez. De ensino também foi pela primeira vez, mas era uma coisa mais ligada à realidade, né? Principalmente porque a gente pegou um objeto que na época era uma novidade muito grande, que eram livros didáticos, né, do ensino médio, que pela primeira vez, tirando o português e matemática, né, as outras disciplinas, estava tendo esse programa, o PNLD, né, Programa Nacional de Livro Didático, para o ensino médio. Então foi o primeiro PNLD do ensino médio. Então era a primeira vez que o governo federal ia comprar livros de todas as áreas do conhecimento para distribuir para todas as escolas públicas do ensino médio. E aí, tinha um edital para isso, né? Esse programa não ia comprar qualquer livro. Esse programa ia comprar só livros que fossem aprovados nesse edital. O edital era baseado nas diretrizes, não tinha uma BNCC como tem hoje, né? Não eram diretrizes também, chamavam de parâmetros curriculares nacionais, PCN. O edital e a avaliação dos livros eram com base no PCN de física, né? Os livros de física, PCN de matemática, assim por diante. E aí a gente resolveu fazer uma análise dos livros, né? Dos livros que circulavam e junto com os livros que circulavam, os livros didáticos. Então era uma coisa muito atual, relevante, né? Porque é um acontecimento. Então a gente resolveu pesquisar a história da ciência que esses livros, incluindo os que foram aprovados no primeiro edital do PNLD do ensino médio, então análise de como esses livros traziam a história da ciência. Aí a gente meio que analisou a qualidade, né, vamos dizer assim, da história da ciência. Na verdade, a gente analisou qual que era, ou se tinha, se não tinha, e já se tivesse história da ciência nos livros de física do ensino médio, qual que era a qualidade desses conteúdos de história da ciência. Então esse foi o meu trabalho de mestrado. Aí comecei lá por física experimental, mudei de curso, mudei de cidade, mudei de pesquisa, né? Depois que eu trouxe, mudei de faculdade, né? Curso de física no Unicamp, curso de física em São Carlos. E isso levou a mudar também de área que eu estudava e me interessava. E foi muito interessante, porque naquela época a gente achava coisas assim, anedotas, né? Que hoje é muito estudado nos cursos de formação de professores, mas na época os livros traziam, os principais livros mesmo, traziam como se fosse um acontecimento histórico, né? Alguns mitos científicos, como o Eureka, do Arquimedes, a maçã do Newton, né? Umas coisas assim. Essa é a história da ciência da maioria dos livros. E tinha coisas boas também, né? Principalmente em alguns desses livros que foram aprovados. E foi muito importante porque esse PNLD melhorou muito a qualidade dos livros didáticos. Em seguida, foi incluindo, né, conteúdos cada vez mais profundos, né, menos superficiais, tanto de história da ciência quanto de física moderna, que antes não tinha também, né? Física quântica, enfim, às vezes noções de física estatística, né? Física nuclear, física de partículas em geral. E aí eu estudei isso no ensino médio. E aí já quando eu vejo, eu tinha mudado de área, né? De física experimental na iniciação científica para ensino de física no mestrado. E no meio disso tudo, eu morei com amigos da minha cidade, né? Apesar de não conhecer ninguém na faculdade nova, eu tinha amigos da minha cidade que tinham ido estudar em São Carlos. Eu fui morar com eles quando eu mudei de cidade. E um desses meus amigos era professor da área de História e Filosofia. E ele me chamou, quando eu falei, conversando, e falou, estou me interessando, vou pesquisar essas coisas, estou mudando a pesquisa
ele me chamou para trabalhar num cursinho popular que ele dava aula. Aí foi a minha primeira experiência didática, assim. E isso aconteceu meio que do meio para o final do mestrado. Aí essas coisas, né, conformavam, quando eu vi, eu já estava interessado pela área de educação, né? Aí já estava me caminhando para ter um perfil de atuação profissional nessa área. Essas experiências foram, essas oportunidades, foram me direcionando para mudar de área. Lá do interesse inicial que eu tinha em entrar na faculdade, as oportunidades, os acontecimentos me levaram para a área de ensino, a área de educação. Aí eu terminei o mestrado, eu não tive muito fôlego, muito pique para seguir no doutorado, ao mesmo tempo que trabalhar nesse cursinho popular me engajou muito, me entusiasmou muito para ir para a educação e eu quis seguir trabalhando. Né? Então juntou o mestrado foi exaustivo, né? Não ter fôlego para seguir o doutorado e ter me engajado, interessado muito para a área de educação, aí eu fui querer ser professor. E aí fui trabalhar mesmo, procurar emprego, né? Escolas privadas, me inscrever como para ser substituto nas redes estaduais, nas escolas das redes estaduais, né? E ser professor temporário, né? Só que ao mesmo tempo essas primeiras experiências, aí comecei a dar um tanto de aula por cima de física, até de matemática, né? Só que eu não tinha feito a licenciatura. E aí, como é que faz? Eu sou um professor de educação básica sem ter me formado professor, sem ter feito licenciatura, né? Você começa a se deparar com situações em sala de aula que a formação de licenciatura te prepara teoricamente pelas disciplinas pedagógicas e de ensino, né, de física específica, como te prepara na prática, com os estágios. E eu não tive nada disso, né? Eu tinha que me virar nos 30, me apoiar nos colegas mais experientes, né? Aí, isso durou pouco tempo, durou 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, quando eu falei assim, não dá, eu preciso fazer licenciatura. Aí, o que aconteceu? Depois de 2 anos de terminado, 2, 3 anos de terminado o mestrado, ter começado a trabalhar como professor na educação básica, né, aula de ciências, no ensino fundamental, né, nos nacionais, também, né, então com crianças, né, imagina, são situações muito óbvias, né, e isso é muito cobrado, ainda mais em escolas particulares. Aí, trabalhei em escolas boas, outras nem tanto, e as boas escolas, a coordenação pedagógica te dá apoio, né, te dá forma assim, de você poder se desenvolver, não te cobra que você resolva tudo, saiba tudo, mas isso, infelizmente, tem sido cada vez mais exceção. Né? Aí, depois de 2, 3 anos, vou procurar fazer uma licenciatura, né? Complementar em um curso de graduação, quais disciplinas que eu não cursei da área pedagógica, de ensino. E aí, comecei a ver as opções, era muito mais difícil se eu entrasse numa faculdade nova, eu ia aproveitar pouca coisa. Só que se eu fosse lá onde eu tinha me graduado, eu morava em São Carlos, né? Trabalhava na região, Araraquara, Santa Cruz das Palmeiras, Porto Ferreira. Tinha um curso de licenciatura em São Carlos, tanto a USP como a UFSCar, mas eu fiz na Unicamp. Né? Essa foi a dificuldade de ter mudar de lugar, agora era mais difícil. Ia ter que fazer vestibular de novo, ia aproveitar pouca coisa, ia demorar muito. Enquanto que se eu voltasse para o original lá, tem aquela reopção de curso, né, que você pode fazer um pedido se você foi aluno daquele curso para complementar o seu diploma, é muito mais fácil. Aí eu falei, vou mudar de volta para Campinas. Aí agora eu vou mudar de volta para Campinas para fazer licenciatura. Mas foi mais rápido, foi 1 ano, 1 ano e meio. Só que eu fui procurar emprego em Campinas, ficou esse vai e vem, né? Mas foi bom, foi tendo experiências novas. Nessa de sair procurando emprego, você vai aprendendo um pouco mais. E aí a sorte que aí fazendo a licenciatura lá, comecei a ter contato com os professores da área de ensino de física, ensino de ciências, que eram pesquisadores nessa área. E eles estavam dando aula no curso de graduação, né? Disciplina de ensino de física, conhecimento de física escolar, prática de ensino de física,
programa de pós-graduação em ensino, né, de ciências estava começando a ser aberto nessa mesma época. Então eu vi os professores fazendo propaganda. Aí vi essa oportunidade e falei, olha, quem sabe, né? Inclusive o edital está aberto, né? Foi aberto ontem, do PSIM. Olha só. É. Aí, olha pra você ver. Aí eu dei sorte de ser assim, estudante de graduação de novo lá na licenciatura, quando abriu os primeiros editais. Os professores fizeram propaganda e eu falei, pô, será que eu tento um doutorado e tal, né? Eu já fiz mestrado, agora faço um doutorado em ensino mesmo, né? Pesquisa em ensino. Só que aí precisava do projeto para você se inscrever, né? Você tinha que se inscrever já com o projeto. Então, bom, vou ter que estudar para fazer um projeto. Aí fui pedir ajuda dos professores. Aí uma professora se interessou. Uma das professoras mais antigas se interessou em me ajudar. Ela foi muito sincera e falou assim, olha, eu vou participar da seleção, então eu te ajudo até a seleção começar. Depois que a seleção começar, como eu vou ser um trabalhador, eu não te ajudo mais. E eu era aluno dela de graduação de medicina. Tá ótimo. Toda ajuda é bem-vinda. E deu certo, né? Teve o processo seletivo, fiz o projeto, ela me ajudou na proposta e tal. Só que teve prova, teve entrevista, né? Mas deu certo, eu passei no processo seletivo e, curiosamente, passei para ser orientado por essa professora. Professora bastante importante lá, que é muito antiga, começou lá. E fui fazer o projeto na área de ensino. Não, agora é o doutorado. Aí escolhi as coisas que me interessavam, né? História da física, ensino de física moderna, uma proposta didática para tentar usar as turmas que eu estava dando aula na época. Então era uma proposta de ensino para ser implementada, então seria testada e eu pesquisaria os resultados. Né? E ao mesmo tempo, a professora sugeriu coisas que ela se interessava. Como eu gostava de história da física, ela gostava, por exemplo, de pesquisa com leitura de textos, no ensino de física, a gente fez um trabalho de pesquisa e ensino sobre leitura de textos históricos dos cientistas, que a gente chamou de textos originais, porque eram os textos que os próprios cientistas escreveram. E tem um trabalho que o pesquisador da história da física faz sobre os outros cientistas, sobre a produção original, e tem o que o próprio cientista escreve sobre o seu trabalho. Aí a gente chamou isso de texto original. Em alguns lugares aparece como fonte primária. A gente não usou fonte primária, a gente usou texto original, porque a gente usar esse texto para atividades de leitura. Não era atividade de história da ciência, era atividade de leitura. Aí eu fiz uma pesquisa de doutorado sobre isso. E ao mesmo tempo que aí terminei a licenciatura, só que aí comecei a dar mais importância para o doutorado, já que eu consegui entrar no doutorado. E inclusive depois disponibilizaram bolsas. Aí para eu pegar a bolsa eu tinha que deixar de trabalhar, então eu escolhi pegar a bolsa, aí, vamos dizer assim, me dediquei só à pesquisa do doutorado. Mas aí fui fazer a pesquisa em turmas de colegas, do grupo de pesquisa que eram professores também, eles cederam aulas para fazer a pesquisa, fazer essas atividades de leitura nas aulas todas. Enfim, aí o doutorado foi uma experiência muito rica, aí já dentro da área de ensino. Só que aí acabou o doutorado, vim de novo. E agora? O que eu vou fazer? Bom, vou voltar a trabalhar, procurar emprego. Só que aí, com o doutorado, eu comecei, vi aí durante o curso vários colegas fazendo concurso público, né? Tentar concurso público depois que eu terminar o doutorado. E aí foi esse misto de trabalhar com algumas aulas, principalmente à noite, né? E continuar os estudos para concurso público. Porque aí depende de você, além de ter a prova que você é avaliado, depende de currículo, de você ter pesquisa de artigos publicados na sua pesquisa. Então, eu terminei o doutorado, eu fui correr atrás de publicar artigos da pesquisa de doutorado. Né? E foi mais ou menos nessa linha de leitura de textos originais de cientistas na época do doutorado. Aí, isso deu 1 ano e meio, 2 anos, eu consegui uma outra bolsa, fiz alguns concursos, né?
mas consegui uma bolsa chamam de pós-doutorado, né? Uma bolsa de pesquisa, né? Porque não é um curso, né? Pós-doutorado igual doutorado, mestrado são cursos mesmo, né? Pós-doutorado é mais um estágio, né? De pesquisa. Aí fiquei uns meses com essa bolsa, só que um dos concursos que eu tinha feito e tinha sido aprovado, me chamaram, que foi aqui em Ouro Preto. E aí desde então estou aqui em Ouro Preto, trabalhando, e aí eu quis muito vir para cá primeiro, né? Ouro Preto é uma cidade, quem é de Minas sabe, né? Imaginário, que tem muito história, me interesso muito por questão de história em geral, história da ciência. Ouro Preto, né? Já escolhi fazer esse concurso por conta disso. E aí me chamaram, e aí que eu, né, consegui abrir uma vaga, me chamaram. E aqui tem um curso de licenciatura, e eu queria trabalhar no curso de licenciatura. Né? Então, eu vim trabalhar aqui, estou aqui já há 7 anos e meio, então, estava finalizando, completar, começo do ano que vem, completa aí 8 anos. E nesse meio tempo, os cursos de física, as pesquisas, foram mudando muito, né? Foi muita coisa crescendo, muita coisa diferenciando NCC, novo ensino médio, muita coisa diferente. As aulas de física, de ciências de hoje, né, a quantidade de aulas, o conteúdo das aulas, a estrutura que a educação pública principalmente tem, é bem diferente de quando eu fui estudante 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás, né, nas escolas. Então, e agora tem muitos desafios nesse sentido. E aí eu sigo me interessando por esse tema de história da ciência, alguns outros novos, né? Por ser professor agora do curso de licenciatura, como temas da área de psicologia, que investigam como são os processos de ensino e aprendizagem. Também me interesso por esses temas. Já me interessei por coisas de divulgação científica, mas hoje não leio, estudo, pesquiso tanto essas coisas, mas história da ciência e história e filosofia da ciência e psicologia, vamos dizer assim, a psicologia que se preocupa com os processos de ensino e aprendizagem. E estou aqui disposto, caso vocês queiram conversar sobre um tema específico. Eu falei um pouco da minha pesquisa de mestrado, um pouco de doutorado, se vocês quiserem saber, que foram as coisas mais extensas, né, aprofundadas, porque depois eu acabei mudando de pensadores, assim, de autores, então ainda estou na fase de estudar muita coisa nova. Então, como eu mudei, a gente fala referencial teórico, né? Perspectiva teórica agora é outra. Então, estou aqui num grupo que a gente está tentando formar mais lendo, estudando, do que produzindo propriamente. Mas posso falar também, porque são coisas da área do materialismo dialético, que a gente fala. Uma corrente filosófica bem específica. São essas coisas que a gente está estudando, tanto na história e filosofia, quanto na psicologia. Né, autores, pensadores que se baseiam nos fundamentos do materialismo histórico dialético. E, enfim, já deu aí 1 hora de conversa, mas queria trocar ideia e abrir vocês falarem, mais ou menos isso que eu pensei aqui para conversar com vocês. Tá certo. Quais disciplinas que você está ministrando aí na graduação? É mais vinculado com sua área? Você pega também física geral? Como é que é? Bom, eventualmente, né, aqui é um departamento de física que tem curso de bacharelado e licenciatura, além de dar aulas para as engenharias. Então, todos os professores de todas as áreas de ensino, teórica, experimental, em física de materiais, vai pegar disciplinas básicas de física 1, fundamentos de mecânica, escalores, fronteiras, uma laboratório. Mas é mais comum eu ficar com as disciplinas para o curso de licenciatura. Né? Aí são História da Física, uma disciplina que a gente estuda currículo e abordagem de ensino, como abordagem de história da ciência, se quiser.
Já dei aula, estágio supervisionado, sempre tem aula de estágio. Já dei aula também de uma outra disciplina de prática de ensino que a gente chama de ensino em espaços não formais, né? Porque aqui é uma região que tem muitos museus, né? Tanto em Ouro Preto quanto em Belo Horizonte, que é uma capital, né? Universidades, um circuito cultural grande também. Geralmente são essas. Dúvidas, pessoal? Perguntas? O pessoal tá tímido, Cassiano. Se vocês quiserem, eu posso tentar lembrar alguma história. Contando uma específica. Tem uma história que olha pra vocês verem, quando eu cheguei lá na faculdade, eles falavam que o César Lattes era meio louco. Não sei se vocês já ouviram. E aí ele falaram que o César Lattes, depois que aposentou, ia pra lá com os cachorros dele. Uma vez ele queria entrar na biblioteca dele, não deixaram entrar com os cachorros. Ele fez uma carteirinha de biblioteca para os cachorros. Porque naquela época a carteirinha de biblioteca era um cartão branco, você foi lá, pegou, Você chegou a ver ele lá pelo campus? Que o Adolfo disse que viu já o César Lattes andando lá pelo Barão Geraldo, pelo menos. Quando eu entrei no mestrado, o Cassiano estava no doutorado. E aí a gente fez algumas disciplinas, não foi, Cassiano? A gente fez algumas, acho que da Silvio Figueiredo, a gente fez junto. Aí também a gente participou, o Cassiano era presidente lá da representação dos alunos na pós-graduação e conduziu bem o processo lá de distribuição de bolsa, né? Foi uma luta porque eles não queriam liberar as bolsas de demanda social com critério social e a gente mas tem que ter, ué. Não é só mérito acadêmico. E foi muito legal, cara. Eu falo que os 2 anos de Campinas, os meus 2 anos de Unicamp, foram muito intensos, assim, ficaram muitas memórias, tanto para mim quanto para a Daniela. E aí depois eu tive que ir para Araraquara, que também foi uma experiência muito boa. Então. Mas o Wellington tem uma pergunta ali para você. Boa noite, tudo bem? Boa noite, E qual a principal diferença que você percebe assim, entre a física educacional, a física experimental e a física teórica, na questão de curso em si? Antigamente, eu vou resgatar um pouco de quando foi a minha época de estudante. Os cursos de licenciatura eram baseados em uma concepção 3+1, ou 4+1, que era assim, você cursava igualzinho no curso, aí só até o 3º ano, se fosse 3+1. E aí no último ano você ia fazer estágio, umas disciplinas pedagógicas, enquanto que um físico que estava fazendo um bacharelado fazia disciplinas avançadas de física quântica, de física de estado sólido, matemática avançada, enfim. Então naquela época tinha um preconceito muito grande que se falava que o físico, se você quisesse aprender física mesmo avançada, você tinha que fazer bacharelado, porque quem fizesse licenciatura ia aprender só até estrutura da matéria, né? Depois não ia ver mais física avançada, porque ia ver disciplinas pedagógicas. Isso foi tentar, pelo menos foi tentado ser mudado, né, ao longo do tempo. E algumas coisas de fato mudaram, para melhor. Muitos cursos de licenciatura começaram a questionar isso, como o professor tem que saber física avançada tanto quanto o cientista na sua formação inicial. Então começaram a ser introduzidas disciplinas de física quântica mesmo, teoria eletromagnética, né, física estatística. E ao mesmo tempo passou-se a formação do professor ser
ser feita desde o começo do curso, não esperar lá no final. Então começou a ter disciplina pedagógica e de ensino desde o começo. Isso é uma parte muito positiva. A parte negativa é que o curso de licenciatura tem um número de horas muito maior que o curso. Então isso é muito inviável, assim, porque a profissão do professor é muito desvalorizada. Aí você tem uma carga horária do curso para fazer em 4 anos muito maior, dificulta muito você formar professor, né, sob essas condições. Então, assim, uma diferença é que as condições para alguém que vai fazer licenciatura, infelizmente, são mais difíceis. Por conta do número de aulas, do número de disciplinas, os requisitos. E à noite ainda, né? E à noite ainda, né? No intervalo de tempo mais curto. Eu vejo aqui muitos deles, igual o Laio. O Laio trabalha o dia inteiro na empresa dele, o próprio Wellington. E que hora que vai fazer as listas de exercício, né? Assim, e aí tem muitas vezes pressupõe assim, pega o final de semana, mas quando que vai viver? Tem outra... Claro. Então, por exemplo, o estágio nas licenciaturas não é remunerado, como nas engenharias, no estágio obrigatório. Mas, enfim, você me perguntou as maiores diferenças, né? Assim, então, pegando essa história, porque em certa medida algumas coisas foram tentar minimizar essas diferenças de conteúdo e boa parte deu certo, né? Eu acho que os cursos de licenciatura hoje são melhores do que os cursos de licenciatura quando eu fui estudante lá a primeira vez, né? Por conta disso, de não ficar essa coisa divisória tão rígida assim, de conteúdo, de proposta e tal. Mas as condições pioraram um pouco porque eles aumentaram as exigências sem dar condições propícias. Isso não aparece tanto para quem vai fazer física experimental ou teórica, porque pressupõe que ele vai ser cientista, que ele vai seguir na carreira acadêmica, né? Ou alguns poucos podem trabalhar em alguns laboratórios, mas geralmente vai ter que fazer mestrado e doutorado para isso também, como os CIROS lá, né? Mas eu acho que em termos de formação inicial não tem muita diferença, pelo menos diminuiu muito a diferença. Tanto é que aqui, por exemplo, na UFOP, a gente tem casos de alunos que fazem licenciatura e vão fazer pós-graduação em física dos materiais. Então, assim, é um físico, quem faz licenciatura, que tem plenas condições de que se quiser fazer pós-graduação na área experimental, na área aplicada, pode fazer. Pode se inscrever, prestar um processo seletivo, estudar para a prova, passar. Aqui tem muitos casos disso. Né? Ou vai ser educador, né? Pós-graduação e tal. Seguindo pós-graduação ou indo atuar direto na educação básica. O problema é que a educação básica piorou muito. Então, em termos de perspectiva para quem faz licenciatura, hoje é mais difícil do que era antes, apesar dos cursos terem melhorado. Então, essa é uma contradição grande. Assim. Muito mais difícil trabalhar na rede estadual hoje do estado, né? Em qualquer estado, aqui pelo menos do Sudeste, em relação a como era antes. Está fechando, precisa cada vez menos de professor de física, tem número de aulas menor, está fechando a unidade escolar. Então, as condições da educação brasileira pioraram, né, de 20 anos para cá. Então, nesse sentido, sem querer se estimular, não sei, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que encontrar meios para tentar reverter aí. Porque qual que é o sentido de tornar cada vez mais exigente, de ficar reformulando o currículo dos professores, se a profissão não é valorizada? Então, os gestores, as políticas públicas, antes de ficar cobrando melhor formação, porque vocês devem ter reparado, né? Sempre cai tudo nas costas dos professores. Né? Eles falam assim, os nossos professores não são preparados para isso, para aquilo, nossos professores não sei o que, não sei o que. Mas o Estado, os políticos não dão escolas boas, não dão salários bons para os professores.
Então, um pouco hipocrisia, né? Ficar cobrando os professores, sendo que é um trabalho assim, cada vez mais precarizado, né? Então, hoje se faz muito para seguir estudos em nível de pós-graduação, para tentar ingressar no próprio IF, no Cefet, nas universidades que têm condições melhores que a educação básica, né? E aí, nesse sentido, para a continuidade dos estudos, quem faz licenciatura está muito bem preparado, tanto quanto física experimental e física teórica. Agora, física experimental e a física teórica, pelo pouco de contato que eu tenho, demanda uma formação mais alongada, mais tempo de estudo e pós-graduação, até uma inserção profissional. O licenciado em física geralmente tem, com todas as condições precárias da educação pública, tem condições de inserção profissional antes. Essa é uma diferença grande, que eu acho em favor da licenciatura, de quem se forma professor. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se é mais ou menos isso. Respondeu. Eu falo direto com eles, Cassiano, assim, ter acompanhado os últimos editais aí, eu vejo muito mais, hoje, a gente vendo aberto mais vagas nas universidades e institutos para profissionais na área de ensino de física do que na área de física experimental, física teórica. Quando tem, é tão concorrido, quer dizer, as pessoas têm um currículo tão extenso pelas diversas pós-graduações, né? Assim, diversos pós-doutorados, experiências internacionais, publicação em paper de alto impacto, que assim fica muito difícil competir, né, para acesso. E eu, assim, eu sempre lembro a eles, né, igual aqui no nosso campus, nós somos 7 físicos. Nós temos só eu da área de ensino para tratar das disciplinas de interface, né? Prática de ensino, estágio, evolução das ideias da física. Então, chega período que termina... São quantos físicos aí no seu departamento? Aqui é um departamento médio, tem 34 no total, éramos 4, né? Porque agora 2 mudaram de instituição. Então a gente está tentando repor esses 2. Mas em tese são 4 dentro de um total de 34. Pouco mais de 10%. E aí eu falo com eles assim, né? Falo direto que seria interessante se eu tivesse mais colegas para discutir. Fica a minha, são frutos das minhas ideias, né? A parte de ensino. E aí a gente vai tentando tocar as coisas, o curso. E a perspectiva agora também é começar a fazer mais pesquisas na área. Estou deixando a coordenação, graças a Deus, e aí agora talvez eu vou ter um tempo maior para poder me dedicar, porque a carga horária acaba sendo muito extensa, né? Pesada de ensino, e as coisas da coordenação não param, então... Aqui falta professor da área de ensino aí, falta aqui também, porque esses 4 não são suficientes. Quanto que está difícil, porque a gente fez um concurso para tentar responder esses que saíram, vieram poucos interessados. E estamos tendo dificuldade para achar interessados para vir para cá. Quanto que se abrir uma vaga para física experimental, dá 100, dá mais de 100, entendeu? Então, para uma vaga para física experimental vai com 100. Para esses 2 que abriram que a gente perdeu, tá difícil, vieram poucos, viu? Pois é. A gente dá uma mãozinha ao Gustavo, né? Pois é, aqui tem alguns entusiastas, até porque não sobra, por exemplo, igual a gente brinca aqui, né? Falava assim, cara, o Instituto Federal, ele tem uma boa formação na área profissional, mas aplicada, se pegar assim, achar que vai montar um laboratório ou entregar um supercomputador para fazer pesquisa em física teórica ou uma parte experimental aí, a gente está com, infelizmente, nosso laboratório de ensino de física
totalmente sucateado. E não há perspectiva de mudança, de dinheiro, nada. Você sabe, é o cenário do serviço público federal, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Ô Cassiano, então, eu gostaria mais uma vez de agradecer sua disponibilidade, você tirar um pouco do seu tempo para estar aqui conversando sobre coisas da sua vida, né, essa trajetória. É muito legal, cara, saber assim, eu não tinha conhecimento da sua migração diária, né? E cada vez que eu vejo essas histórias dos colegas, assim, eu me surpreendo e eu fico acho muito legal, assim, eu tenho chegado à conclusão que a vida se apresenta como um rio, sabe? Que vai levando a gente algumas veredas, algumas correntezas para alguns cantos, né? E como eles também, igual eu graduei licenciatura no Instituto Federal, então eu entendo a perspectiva deles e tento mostrar que assim essas minhas andanças para lugares diferentes da onde eu graduei, né, só me fizeram perceber que assim a gente tem um tesouro assim, né? Os institutos federais têm uma facilidade porque a gente tem condições de estagiar dentro da nossa própria unidade, assim, são os nossos colegas dando aula, então a gente tem eles têm um contato direto, igual assim, quando você falou esse distanciamento dos professores e alunos, aqui eles assim, a gente conversa sobre muitas coisas, até mais do que deveria. Nós professores acabamos influenciando coisas que nem é da nossa alçada em relação a eles, mas a gente está sempre à disposição, então assim, o desafio é grande, mas quando tem o interesse, né, por parte deles em avançar em coisas que a gente não tem condições na grade de oferecer, algo mais avançado, a gente, para aqueles que têm condições, que querem, dá para poder fazer um trabalho à parte, né? Então a gente sempre se coloca à disposição para isso. Então, assim, a sua fala hoje, ela vem concluir um pouco a fala do primeiro dia com o Bruno, que também foi aluno aqui do Instituto e acabou fazendo um percurso todo na área de física de materiais, inclusive estudando no Rio Grande do Sul. A fala do professor Fabrício, que é daqui do campus, a parte experimental, assim, e para mostrar o seguinte, que não é sempre um esforço muito grande, principalmente quando a gente tem que sair da cidade da gente, né, do cantinho da gente. E assim, são coisas novas e sem certeza nenhuma de que pode dar certo, né? Mas de uma forma ou de outra acaba dando. Então, Muito legal. muito obrigado. Eu agradeço compartilhar, porque esse é o nosso trabalho, né? Eu faço com muita satisfação aqui poder fazer essa conversa, né? Desse tempo, não é peso nenhum, mas pelo contrário, é justamente o que motiva a gente a continuar sendo professor, né? A lutar para melhorar cada vez mais o ensino de física. Uma coisa importante sobre esse distanciamento, né? A gente que foi aluno, assim, de minha geração, né? Tinha professores muito antigos, assim, que permaneceram na faculdade 30, 40 anos. Então a gente foi uma última leva, né? Assim, os professores estão se aposentando, estão falecendo. Então a gente pegou uma formação assim, uma última leva, os caras que começaram a ciência, começaram a divulgação e a educação em ciência, né, no país. A gente está passando para frente isso, né, com todos os alunos. Se não foi diretamente com esses precursores, a gente foi com os primeiros alunos desses precursores, né, Cesar Lattes, Mário Schenber, José Leite Lopes, né, então assim, o Cerqueira Leite, lá no Unicamp,
tem ciência no Brasil, teve como os primeiros pesquisadores, né, e tem ensino de ciência, leva para frente toda essa cultura científica. Então, acho que a gente tem um papel grande nesse sentido, e esses momentos da gente compartilhar é importante. Assim. E a gente não teve tanta sorte, porque a gente pegou a maioria dos professores muito distantes. Né? E aí agora a gente, de outra geração, a gente, pelo contrário, a gente quer aproximar cada vez mais. Né? E é difícil mesmo, né? Falo da dificuldade, tem muita aula particular, pegava minha moto, saía de casa em casa, depois expediente para complementar a renda, né? Porque dava aula na rede temporária, na rede pública de São Paulo, tinha dia que eu tinha que ir em 3 escolas diferentes. A gente tem que persistir, né? De alguma forma. Eu escolhi, falei, não, quero tentar contribuir para a educação. Então, é aqui que eu vou tentar persistir e vamos ver o que vai dar, né? Aí nesse processo você vai cavucando, né? Que nem você falou, né? E, de certa forma dá certo, né? Porque a gente vai cavucando, vai batendo tanto até achar, né? Até conseguir. Então e aí a gente está falando das oportunidades, né? Tem, querendo ou não, por mais sucateado, por mais precário que esteja, sempre vai ter educação básica, né? Eles não vão conseguir. Sempre vai, onde tem sucateamento, tem precarização, vai ter resistência, vai ter luta, vai ter gente disposta a não deixar o negócio engringolar. Então sempre vai ter oportunidade para a educação. Por isso que falta gente, porque a maioria, infelizmente, se desacredita e tal. Os poucos que tem são que persistem. Então quem escolher dar continuidade, enveredar nessa área, assim, ao mesmo tempo que é uma luta, é muito satisfatório pelos resultados que você consegue, sabe? Um aluno formado, imagino que não tinha seja com vocês, um aluno formado, diplomado, com o seu trabalho de TCC feito, sabe? Depois vocês vão pensar mais para frente, igual eu estava pensando aqui com vocês, igual o time está comentando, a gente consegue ver claramente um antes e depois, né, da faculdade, quando a gente passa por uma estrada dessa. Acho que vocês vão ver com vocês, né? Também. Quando a gente fala aqui, né, quando a gente forma ciência, a gente se desenvolve. Quando a gente estuda ciência, né, e se forma num processo educativo desse, a gente se torna ser humano no sentido de a gente estar aprendendo no indivíduo tudo aquilo que a humanidade, né, foi acumulando em termos científicos, culturais. Então, é isso que nos transforma enquanto ser humano. Então, acho assim, primordial, né? Não me arrependo nunca de ter feito essa escolha ao invés de ficar no trabalho de escritório, de gabinete. E é isso, né? Vou deixar essa palavra de sentido para que, ao mesmo tempo que é uma luta, é uma grande satisfação quando a gente consegue as pequenas transformações. Espero que vocês continuem na área também. Então, Cassiano, muito obrigado, viu? Até mais. Tchau. Até mais. Boa noite. Falou. Então é isso, pessoal.